Olá pessoal, vocês já estão aí? Eu já estou aqui. Então, todo mundo já chegou? Boa noite, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ok. Então o som tá bom? Estão me vendo bem? Bora lá. Tem um barulho aí, não tem? Vocês estão ouvindo um barulho? Só um instantinho. Diminui o barulho? Continua, né? Tem um eco. Quem dera que estivesse chovendo aqui, tá um calor terrível. Então, gente, sinceramente eu não sei qual é a razão do barulho. Né? Tem um barulho, né? Apertar o plug. Que plug? Que plug? Tem um barulho esquisito. A minha equipe sou eu. A minha equipe sou eu mesmo. Não tem câmera, não tem nada aqui. Bom, vamos começar, né? Nem começou, já estão fazendo pergunta, né, gente? Não tem nada aqui no microfone, não tem vento. Estranho mesmo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vou ajeitar aqui um pouquinho para vocês, tá bom? Vou tentar ajeitar. Voltei. Oi, pessoal. Tá escuro aqui?
Ô, gente, tá bom, viu? Vocês estão muito exigentes. Tá exigente demais. Muito exigente. Tá tudo ótimo. Melhor do que isso, só pago. Que é grátis. Então, a gente já rezou. Já deram o dedo no like? Então, gente, nós vamos hoje conversar sobre um tema que eu acho importante. E vocês comentaram muito aqui na minha postagem, né, sobre esse tema. Comentaram muito também lá no Instagram. Inclusive eu vou aproveitar para dar uma olhadinha no Instagram, as mensagens que vocês deixaram lá, né? E a primeira coisa que eu queria explicar é sobre o título da nossa live. Então, qual é o título da nossa live? Os erros dos tradicionais. Então, para começo de conversa, eu vou dizer já o primeiro erro dos tradicionais. O primeiro erro, quem quer? Que comecem os jogos. Que comecem os jogos. Bora lá. Qual é o primeiro erro dos tradicionais? O primeiro erro dos tradicionais, segundo o que eu vejo na nossa conversa de hoje, é não ser conservador. Primeira coisa é não ser conservador, tá? Por quê? Gente, acordem. Preste atenção na vida de vocês. Olha, hoje estou preparado para dar umas... Bora lá. Conservador, ser católico conservador, é uma redundância. Ser católico significa conservar a fé, conservar as palavras de nosso Jesus Cristo, conservar a tradição apostólica, conservar o depósito fidei, o depósito da fé, conservar a riqueza da nossa Santa Igreja. O católico, ele tem que ser conservador. Não existe essa história de católico liberal. Não, liberal é protestante. Nós somos conservadores, nós não somos revolucionários. Nós somos um povo que tem por missão conservar e transmitir fielmente a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Então, ser tradicional, né, e ser conservador, eu diria que é a mesma coisa. Ser católico é ser conservador. Não existe essa história de eu sou católico, mas eu sou liberal, né? Eu sou relativista, né? As coisas são relativas, o tempo mudou, hoje é outra coisa, hoje é outra história, né? O que era verdade no passado pode não ser hoje, né? O que era pecado antes pode não ser hoje. Não. Isso é coisa de protestante, tá? Se você é católico, o que era verdade ontem é verdade hoje. O que era pecado ontem é pecado hoje. O que era virtude séculos atrás será virtude até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser católico é ser conservador. Eu acho que vocês não prestaram atenção ao título. O título tem assim: os erros dos tradicionais. Entre aspas. Porque o verdadeiro tradicional não tem aspas. Entenderam? Então tem gente que se traveste, né, que se veste de tradicional, mas no fundo, ele não é tradicional. Ele é mais para protestante do que para tradicional. É mais para revolucionário do que para tradicional. Né? E aqui a gente vai levar para o outro lado. Entenderam? Então,
vamos começar desta premissa. Se você está aqui nesse canal, você é conservador. Acredito que se você está aqui é porque você é católico. A grande maioria daqui é católico. Então, você é conservador, certo? Ok? Então, vamos partir daí. Agora, é verdade que de uns tempos para cá, de uns anos para cá, não vou dizer se são muitos ou são poucos, mas nos últimos anos tem crescido muito entre os católicos, que são todos, se são católicos de verdade, são todos conservadores, entre os católicos, uma espiritualidade, vamos chamar assim, tá? Antes de vocês me jogarem pedra, eu vou explicar. Uma espiritualidade, um desejo de serem mais tradicionais também na forma, tá? De conservarem de modo mais profundo aquelas tradições litúrgicas, de costumes que nós recebemos na igreja nos séculos, certo? E isso é uma maravilha, Isso é maravilhoso. Então, eu diria que, dentre os católicos, existe hoje uma grande onda, uma excelente onda, uma ótima onda, não estou falando mal, tá? De católicos que querem ser não só conservadores, mas querem ser também tradicionais, ou seja, conservar de modo mais profundo, de modo mais evidente, aqueles sinais da tradição católica. Da tradição católica, especialmente aqui no nosso país, ou aqui no Ocidente, tá? Porque a gente não conhece as tradições católicas do mundo inteiro. No mundo inteiro existem várias tradições católicas, sejam tradições litúrgicas, sejam tradições, digamos, de costumes, não de moral, tá? Mas de costumes. Então, existem várias tradições católicas. Mas nós queremos, sentimos, digamos assim, esse desejo de valorizar, e estamos valorizando cada dia mais, redescobrindo o tesouro da tradição da igreja. É uma verdade. Estamos redescobrindo o tesouro da tradição da igreja. Então, aquilo que antigamente, talvez na minha juventude, nos anos assim meio confusos, os anos 70, os anos 80, aquilo que se pensava, e que se pregava, que se propagava, como se a igreja tivesse acabado em 1967, tinha nascido uma nova igreja agora, uma igreja toda diferente, e enfim, muitas coisas que foram se fazendo, na verdade não foram tendo bons frutos. E nós, por uma graça de Deus, por digamos, um vento do Espírito Santo, digamos assim, o próprio Espírito Santo tem soprado uma redescoberta da tradição, um novo amor à tradição, a tradição da igreja. Isso tem conquistado de modo muito particular, e é muito interessante, porque isso é um fenômeno muito brasileiro, não sei outros países, mas pelo que eu ouvi dizer, é muito forte aqui no Brasil, que isso tem conquistado os jovens. Então, muitos jovens, famílias jovens, jovens de idade, tá? Se aproximam com mais amor, têm descoberto e têm transformado as suas vidas num amor renovado por nosso Senhor Jesus Cristo, um amor renovado pela Santa Igreja, um amor renovado pela vida de santidade, e descobrindo os tesouros da tradição. É ou não é verdade? Vocês concordam comigo? Que existe essa onda de muitos católicos que têm redescoberto a tradição. Eu me coloco como um deles. Então, eu não só sou conservador, mas eu sou tradicional. Eu sou um padre tradicional, que aderia ao rito antigo, ao modo antigo, hoje conhecido como forma extraordinária do rito romano. Então, eu celebro a missa tridentina, na nossa diocese, que nós chamamos a administração apostólica. Então, nós temos como rito próprio os ritos
pré-conciliares, digamos assim, né? Os ritos antigos. Tá? E guardamos as tradições não só litúrgicas, mas os costumes antigos, né? Os costumes de piedade, os costumes de apostolado, né? Antigos. E isso é uma grande riqueza que a Igreja aprovou como legítima, né? E nos dá não só a bênção, mas nos dá também a graça de sermos reconhecidos mundialmente. Né? Temos um bispo, né? Temos uma diocese, não é diocese, né? Chama-se administração apostólica, porque é específica do nosso rito. Como eu falei no vídeo com o Padre Jorge, né? O Padre Jorge comentou sobre isso. Então temos um bispo, temos paróquias normais, como eram as paróquias no Brasil há 60, 70 anos atrás. Ok? Certo? Então, na igreja, como vocês sabem, existem mais de 20 ritos. Existe o rito romano. O rito romano existe a forma moderna, ordinária, né, atual, que é essa que a maioria de vocês assistem à missa, que é a missa em vernáculo, né? E existe a forma que hoje é considerada extraordinária. Por que é extraordinária? Porque não é o comum de todas as paróquias. Tudo que é exceção, né, é extraordinário. Não significa que é errado. Não precisa rasgar as vestes por causa da palavra extraordinário. É extraordinário porque não é o normal de todas as paróquias. É extraordinário. Tá? Então existe a forma ordinária e a forma extraordinária do rito romano, tá? Que é o rito da maioria do Ocidente. Mas existem outros ritos, né? Inclusive aqui no Ocidente. Outros ritos na Europa, na África, na Ásia. Existem vários outros ritos igualmente católicos, tradições litúrgicas igualmente católicas, que vêm dos séculos, né, que foram aprovadas pela Santa Igreja. Certo? Pois é, antes não existia o nome extraordinário, porque todas as paróquias celebravam nesse modo. Então era ordinário, ou seja, normal, comum. Tá? Agora, como são poucas, são raras, chama-se extraordinário, porque o comum, né, o normal, aquilo que a igreja hoje, no Ocidente, aplica, é a missa como a maioria de vocês conhece. Certo? Agora, vamos lá. Eu comecei o vídeo falando que o problema dos tradicionais é não serem conservadores. Por quê? Porque existe um outro fenômeno, tá? Que talvez esse fenômeno alimenta muito a nós, tradicionais. Alimenta digamos, como reação. Tá? O fenômeno da impiedade, o fenômeno da falta de sacralidade, da falta de fé de uma parte bem significativa de fiéis. Tá? É uma crise de fé. Isso não é segredo, né? Isso não é um mistério, mas existe uma realidade que a gente precisa olhar de frente. Existe uma crise de fé no mundo. O mundo, já de muitos séculos, começou a abandonar a fé católica. Já de muitos séculos. Já começa, se você pode, quem conhece um pouquinho de história, pode ir até o século XVI ou antes do século XVI, mas começa no século XVI, né, com a desgraça do protestantismo, né, que aquilo foi uma desgraça. Então o mundo começou a perder a fé. Os países que aderiram ao protestantismo hoje são ateus. Ateus. Né? Hoje não tem fé em nada, não creem em nada, são pervertidos. Né? São os que aderem à ideologia do gênero, são os que abrem as portas para a invasão muçulmana. Né? São ateus, né? São imorais. E a Santa Igreja continuou sempre na sua luta. Então essa crise de fé vem de séculos. Ela vai se acentuando, né? Vai se acentuando cada vez mais. Até quando, Senhor? Não sei. Será que até a segunda vinda de Jesus? Será que
que é uma purificação, que nós vamos ser um sinal ainda mais luminoso para a igreja, assim como o ouro e a prata brilham no fogo. Então, no fogo da purificação, no fogo da provação, nosso testemunho vai brilhar ainda mais forte no mundo? Não sei. Porém, essa onda de impiedade, de falta de fé, obviamente, como nós não somos extraterrestres, nós somos formados por pessoas que vivem no mundo, nós, que eu digo nós católicos. Então, esta onda, como dizia o Santo Padre, o Papa Paulo VI, como uma fumaça, também entrou na Santa Igreja. E nós vemos, e é aqui que o ponto que eu quero chegar, nós vemos aberrações, nós vemos coisas que são profanações na Sagrada Liturgia, profanações terríveis nas práticas pastorais. Então nós temos uma PJ comunista, isso aqui é um absurdo, Nós temos padre que entra montado num boi para celebrar a missa, padre que desce de tirolesa com a imagem de Nossa Senhora nos braços, a missa sendo transformada em um show, com tudo que tem direito, o padre deixa de ser um pastor, um pai espiritual, uma autoridade, e passou a ser um animador de auditório. Ao ponto que eu já vi muitos jovens dizer, eu não vou ser padre porque eu não sei animar. Timidez virou empecilho para o sacerdócio. Por quê? Porque os modelos que tem, muitas vezes, são de padres que não celebram a missa, mas fazem um show-missa. E isso de todos os lados, de todos os âmbitos. Se você olhar para aquela coisa quase satânica que teve lá na prisão do Lula. Ainda bem que não foi missa, ainda bem que não foi, mas queriam que fosse. Então, a Santa Igreja e a Sagrada Liturgia sendo instrumentalizada, infelizmente. Então, de tanta aberração, por exemplo, isso coisas que eu já vi, padre celebrando vestido de palhaço, uma vestido de palhaço mesmo, com maquiagem, com o nariz vermelho, com a peruca roxa, celebrando para as crianças, missa de palhaço. E se você começar a citar aqui os exemplos que você já viu, vai ser infinito. Porque, infelizmente, nós temos visto muitos desses exemplos. Porém, queridos irmãos, queridos filhos espirituais, não é isso a liturgia da igreja. Não é isso que está lá no missal, promulgado pelo Santo Padre, o Papa Paulo VI. Não é isso que está lá. Eu sou padre há quase 16 anos. E passei 14 anos celebrando a missa do missal, fazendo o vermelho e lendo o preto. Para quem entende um pouquinho de liturgia, sabe o que é que significa essa piadinha. Fazendo o vermelho e lendo o preto. Celebrando a missa do missal. Já andei por vários países, já morei fora do Brasil, já conheci vários países, já assisti e já celebrei missas em vários países. E em nenhum outro país fora do Brasil, por exemplo, Portugal, Itália, Áustria, França, eu vi aberrações litúrgicas. Eu vi profanações litúrgicas. Eu vi gente... Enfim, parece que isso aqui é próprio como fruto da teologia da libertação, que machucou muito a igreja no Brasil. Tirando a sacralidade, tirando o espírito de piedade das pessoas. Mas, repito, eu celebrei a Santa Missa. Fui ordenado no rito ordinário normal. Celebrei a Santa Missa ordinária em português por 14 anos. E eu tenho certeza que eu fui sempre piedoso. Passei para o rito extraordinário, não porque eu considerava o rito normal, ordinário, profano, errado, inválido. Eu passei porque eu escolhi algo que eu considero melhor. Acho que a missa tridentina, a missa antiga, ela
expressa mais a piedade e a fé na Eucaristia. Pronto. Me leva mais a celebrar com mais piedade, com mais fervor. E as pessoas que aderem à tradição têm um desejo de viver com mais piedade, com mais fervor. E era isso que eu sempre buscava como padre. Então, eu encontrei no rito antigo, na missa tridentina, nos costumes antigos, aquilo que eu sempre busquei como jovem, tá? E na minha vida. Mas não quer dizer que agora eu joguei fora os 14 anos que eu fui padre, celebrando missa normal. Certo? Algumas coisas. Ah, padre, quer dizer que o senhor acha que não tem defeito? A missa ordinária, o rito ordinário? Olha, só tem uma coisa no mundo que não tem defeito, é Deus. O resto é imperfeito. Pronto. Entendeu? A única coisa que não é perfeita, aliás, que é perfeita, é Deus. Então, se eu mudei para missa tridentina, para o rito antigo, é porque tem coisas no rito novo que eu não gosto e que eu não faria. Nunca mais eu quero fazer aquilo. Tá? Algumas coisas que, inclusive, não estão nos livros litúrgicos, não está lá no concílio, nem na reforma. Foram coisas que foram sendo acrescentadas, sendo colocadas depois e que, na verdade, não precisam estar ali. Né? Por exemplo, eu vou aqui ser bem claro, comunhão na mão. Né? Isso não é uma coisa que faz parte da tradição da igreja. Tem um livrinho bem pequenininho de Dom Schneider, é um bispo muito bom, que escreve sobre isso, sobre a Eucaristia. Ele fala na tradição da igreja, como a comunhão foi quase sempre dada, sempre na boca. Né? E a igreja muito rapidamente começou a dar na boca por razões muito sérias. Então, eu acho que essa experiência de dar a Eucaristia na mão, ela, espero que no futuro seja superada. Eu não concordo. Né? E eu, no que depender de mim, não gostaria nunca mais de fazer isso. Porém, meus queridos irmãos, o negócio é o seguinte. Existe um problema do lado de cá. Se existe um problema do lado de lá, que são as profanações, que são as aberrações, tá? Mas existe um problema do lado de cá, que as pessoas que se dizem tradicionais ou tradicionalistas, sei lá, né? Esse termo até um pouco pejorativo, mas que não conservam a santidade. Conservam o exterior, mas não conservam o interior. Cuidado, porque o nome disso é farisaísmo. O nome disso é hipocrisia. Aparentar uma coisa, mas por dentro ser outra. Então existem também exemplos do lado de cá. Quando a gente fala um padre celebrando vestido de palhaço, um padre que entra montado num boi, como a gente viu essa semana aí, né, na igreja, montado num boi de casulo e tudo, né, um padre que desce de tirolesa dentro da igreja. Peraí, isso aqui são coisas escandalosas. Isso aqui não acontece todos os dias em todos os lugares. E não é verdade que esses padres não são punidos. Podem até não ser, né? Mas a gente só vê o fato, a gente não vê a consequência depois. Certo? Mas isso não é o normal do dia a dia. Eu sempre parto da premissa, tá? Do princípio, que os padres são bons. Para mim é sempre esse princípio. E se você prestar atenção nos meus vídeos, quando eu falo da confissão, eu digo, pergunte ao seu padre. É porque eu julgo sempre o padre como bom. Eu não julgo como mal. Né? O que acontece é que a gente está julgando as coisas como as pessoas do mundo. A gente está vendo as coisas já pelo lado ruim. Sempre
pelo lado ruim. Então, não presta, porque olha só o padre fazendo tal profanação. Não presta, porque olha só tal pregação. Não, meu irmão, peraí. Não é assim. Não é assim que a igreja ensina. Não é assim que está nos livros litúrgicos. Não é assim que está no catecismo. Não é assim que os papas pregam. Vejam as catequeses do Papa João Paulo II, vejam as catequeses de Bento XVI. Né? Veja o exemplo, tá, dos papas, as pregações, as homilias. Ele não manda fazer isso. Então existe aqui uma desobediência. A desobediência não é a norma. A desobediência é o escândalo, é o pecado. Esse é o pecado. O que você vê de errado não é o que a igreja ensina, é o pecado das pessoas. A igreja é santa e ela ensina coisas santas. O problema é o seguinte: nós, no desejo de nos defendermos dessas coisas horríveis, nós caímos no oposto, de nos tornarmos, eu vou aqui usar uma palavra bem forte, protestantes. Aqueles que protestam contra a Santa Igreja, protestam contra tudo, tá? Então, quando eu pedi aqui aqui no YouTube, né, e lá no Instagram, eu nem estou tendo tempo de olhar aqui as mensagens, tá? Quando eu pedi para vocês comentarem quais eram os erros dos tradicionais, né, coloquei entre aspas, e as pessoas começaram a metralhar mesmo, e parece que é quase unânime que todo mundo colocou que o nosso erro, eu estou falando do nosso porque eu sou tradicional, é o orgulho. E o orgulho, a soberba, é o pecado de Satanás. Esse é o problema. Ao olhar o que está errado do outro lado, a gente tem que ter cuidado para não nos ensoberbecermos, não nos acharmos a solução do mundo e a solução da igreja. Tá? Então, existem aqueles que eu não considero como católicos, que se dizem tradicionais, mas que eu não considero como católicos. Quem são? Aqueles que não reconhecem o Papa. As pessoas que dizem que a Sé está vacante não é católica. Não é católica. Apostatou, tá? Porque a Sé, ou seja, o trono de Pedro não está vacante. O trono de Pedro está lá com o Papa Francisco. Ele é o Papa reinante, tá? A Sé de Pedro nunca esteve vacante. Pelo menos não nos últimos 60 anos, né? Que é o que vocês querem, o que essas pessoas querem dizer. As pessoas que dizem que a missa ordinária, a missa nova, como gostam de dizer, é inválida, é protestante. Tá? Por que é protestante? Porque quem é você para dizer que um sacramento da igreja é válido ou não é válido? Quem é você, adolescentezinho de Facebook? Quem você pensa que é para enfrentar a autoridade da igreja? Quem você pensa que é? Nosso Senhor Jesus Cristo disse aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Deu a Pedro a autoridade. É Pedro que tem autoridade de dizer se uma coisa é válida ou se uma coisa é inválida. Ah, mas Satanás não aceita, Pedro. Satanás não aceita a autoridade. Satanás, ele é a desobediência personificada. Ele é o contrário de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus se fez obediente, obediente até a morte, morte de cruz. Que obedeceu a Maria, que obedeceu a José, que se submeteu até a Pilatos. Tu não terias autoridade sobre mim se não te fosse dado do alto. Pois é, Pilatos condenou Jesus com autoridade. Não significa aceitar o erro, de jeito nenhum, mas significa baixar a cristazinha. Baixa a sua crista, estudioso de Facebook. A soberba vai destruir a tradição. Esse é o problema. Deus, e eu acredito piamente que essa é uma obra de Deus. Deus nos está fazendo redescobrir os valores da tradição. Os valores tradicionais.
da liturgia, da piedade, da devoção, da modéstia, todas essas coisas são maravilhosas, nós estamos redescobrindo isso. Tinha se colocado assim debaixo do tapete, né? Tinham sido queimados os livros, mas nós estamos redescobrindo. E a igreja vai valorizar isso, preste atenção, ô tradicionalistazinho, tradicionalista. A igreja vai valorizar isso quando vir em nós frutos de santidade. É a santidade da nossa vida que vai mostrar para a igreja o valor da tradição. Tá? Entendo a tradição que eu estou dizendo, a tradição litúrgica, os costumes, etc. É a santidade de vida. E a santidade de vida passa pela humildade. Passa pela simplicidade. É isso que nós estamos perdendo. O que é que vocês acham até aí? Antes da gente continuar, se você está gostando, dá um dedinho aí no like. O que está acontecendo aqui com vocês, né? O que eu vejo, gente, é gente brigando, entrincheirado, nós e eles. Parece uma guerra fratricida. Que é isso, gente? Nós somos irmãos. Nós somos todos irmãos, somos batizados, nós somos católicos. Nós somos católicos. Eu vou dar aqui um exemplo. Tá? Boa noite para quem chegou agora. Preste atenção aqui. Conheci uma jovem, não vou dizer aonde, num lugar muito distante, fica assim, no fim do mundo, depois que eu venho dar a curva. Conheci uma jovem num lugar, que eu não vou dizer aonde, uma pessoa, que se converteu, tornou-se tradicional, deixou de usar short, passou a usar saia, modéstia, nota 10, parabéns. Muito bem. Pois bem, essa pessoa, tá? Andava, não sei, né? Conheci muito tempo atrás, de paróquia em paróquia. Cada vez que via um padre, perguntava assim: padre, cadê a sua batina? Eu dizia: minha filha, cadê a sua vergonha na cara? Por que você está usando saia? Por que você é modesta? Você acha que você tem autoridade moral de estar indo de paróquia em paróquia, vendo um padre e exigindo que ele use batina? Minha filha, cuide da sua vida. Cuide da sua vida. Vai lavar uma louça. Vai capinar um lote. Vai procurar o que fazer da sua vida. Você está entendendo? Isso não é santidade. Isso não é modéstia. Isso é o contrário de modéstia. Né? Afrontar os padres. Né? Por que o senhor não usa batina? A igreja diz no cânon tal que o padre tem que tal. Gente, por isso que o que está acontecendo? Vocês estão fazendo com que as pessoas criem ódio da tradição. Então, em vez das pessoas amarem a tradição, verem valor na tradição, elas têm ódio da tradição, porque é um bando de maluco, um bando de gente doida, que fica xingando todo mundo, né? Dizendo que a missa nova não presta. Primeiro que esse negócio de missa nova já é feio, né? É pejorativo. É a missa católica, tá? Missa católica, que a igreja chama de rito ordinário e rito extraordinário, tá? Então, não presta, porque não sei o quê. Meu filho, que você não gosta, eu concordo, eu também não gosto, tá? Eu também não gosto. Sim. Aderir a outra coisa. Mas você xingar os outros, né? Tem pessoas que deixam de ir para a missa, porque não é a missa tridentina, e fica em casa rezando o texto. Olha, vamos aqui falar seriamente. O problema disso, gente, é puritanismo. Aqui está escondido uma certa heresia, tá? Puritana. Tome muito cuidado. Padre, mas na minha paróquia, o padre fala bobagem na homilia. E daí? Deixa ele falar, né? Você está lá por causa do padre, você está lá por causa da Eucaristia. Padre, é porque na minha paróquia
Enfim, eu conheço os problemas, gente. Eu conheço os problemas. Agora, padre, sabe o que é? É porque assim, uma pessoa me contou aqui na internet. Um leigo começou a missa, depois o padre veio, fez a consagração, depois saiu, o leigo terminou. Então, eu sou obrigado a participar dessa missa? Eu digo, meu filho, isso aí nem missa é. Né? Então, assim, quando eu falo que às vezes a gente radicaliza uma coisa ou outra. Então, se tem uma missa do vaqueiro, se tem uma missa do, como é aquele negócio de macumba lá, a missa afro, aquilo é uma macumba. Então, eu não estou falando disso porque isso não é missa. Isso aqui é uma profanação. Eu estou falando do normal, tá? Do normal. Então, às vezes a pessoa deixa de ir para a missa normal, só porque não gosta do sermão do padre, porque não gosta das músicas, não gosta do violão dentro da igreja, né? Porque não gosta, sei lá do quê, porque tem ministro da Eucaristia. Então, deixa de ir para a missa e fica em casa rezando o texto. Você está pecando, meu irmão, você está pecando gravemente, porque faltar a missa domingo é pecado grave. Você está entendendo? Então, é claro que uma aberração, uma coisa que você vai lá e vai só pecar, que lá, digamos assim, só tem profanação. Bom, você pode até ir. Né? Por exemplo, eu já participei, quando eu era jovem, não era nem seminarista, né? Então eu tinha uma paróquia que eu não gostava. Eu morava a um quarteirão da igreja. Eu não gostava da minha paróquia. Meu padre era petista doente. O que é que eu fazia? Eu pegava um ônibus, atravessava a cidade, ia para outro bairro, e lá tinha um padre que eu gostava. Pronto, resolvi meu problema. Entendeu? Teve um dia que eu fui trollado. Eu fiz isso, né? Como eu sempre fazia. Pegava o ônibus, ia lá para outro bairro, né? Para quem... nessa época eu morava em Mossoró. E para quem conhece Mossoró, naquela época eu assisti a missa na São José, o padre Guido, né? Um santo padre salesiano que já faleceu, um homem muito santo. Ou então com o padre Huberto, né, que é da catedral, também um nome muito santo, já faleceu também. E teve um dia que eu saí, né, da minha paróquia, fui lá para a paróquia do padre Guido, né, e cheguei lá, tinha um outro padre petista, vermelho, revolucionário, tudo que não presta na vida. Né? Eu digo, o que eu vou fazer? Eu fiz a minha parte, atravessei a cidade, cheguei aqui para escutar a homilia do padre Guido, que era muito boa, né? O padre Guido atendia a confissão, era maravilhoso. Mas tinha esse outro padre aqui, eu vou fazer o quê? Eu fiz a penitência de assistir a missa do padre vermelho. Né? Mas, veja bem, irmãos queridos, né? Essa live aqui dá vontade de falar assim, 3 horas. Não estou nem olhando se vocês estão escrevendo aqui, você pode escrever à vontade que eu não estou olhando. O que acontece? Esse padre vermelho, tá? Esse padre bem comunista, eu conversava com ele. Ele era reitor do seminário, então eu ia lá, conversava com ele, batia papo com ele. É meu irmão, gente. Ele está errado? Tá. Espero que ele tenha se convertido, né? Faz mais de 20 anos que eu não sei notícia dele. Mas é meu irmão. O problema da gente é esse. Nós não estamos vendo as pessoas como irmãos. Estamos vendo como adversários. Nós só temos um adversário, é o demônio. Ele é o nosso adversário. Os outros são nossos irmãos, os católicos, né? Nós somos irmãos. Não significa que eu vou aprovar o erro dos outros, não. Né? Não significa que eu vou gostar ou aceitar erros. Não é isso. Mas nós não estamos nos armando, estamos nos entrincheirando e estamos partindo para o radicalismo. Olha, não sei se tem alguém aqui que coordena um grupo, ou não sei, ou que alguém que vai assistir esse vídeo aqui. Olha, cuidado, você que fica pregando para os jovens, não irem para a missa normal, né, a missa ordinária, porque é inválida, porque é missa, cuidado. Você vai prestar contas diante de Deus. Tem gente com crise de consciência, tem gente ficando doido por causa disso. Tem gente tomando remédio, psiquiatra, deixando a igreja católica por causa disso. Cuidado. Viu? Você tome muito cuidado. Quem vai lhe julgar não sou eu, não. Quem vai lhe julgar é Deus.
Ela é Deus por causa do seu puritanismo, porque você está afastando as pessoas da Eucaristia. Afastando as pessoas da Eucaristia. Entendeu? Agora eu vou dar uma olhadinha nos comentários de vocês. Então, com relação... Gente, voltando aqui, né? Um pouquinho. Como tem pessoas que nunca leram, e eu posso dizer isso com toda certeza, a maioria das pessoas lá do Facebook, da internet, nunca leram os documentos do Concílio Vaticano II. Nunca leram. Nunca leram. Nunca leram. Nunca leram o Catecismo da Igreja Católica. Nunca leram. Eu já li várias vezes. Nunca leram. Mas escutam palestrinha, escutam coisas de gente revoltada, né, contestando a igreja. Gente, vamos ser bem sinceros. Se tem alguma coisa errada, se tem alguma coisa que é mal interpretada, que não é colocada em prática como deveria ser colocada em prática, não é você que vai salvar a igreja. Não é você, e nem sou eu, que vamos salvar a igreja. Não é discussão de Facebook, não é blá 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 na internet que vai resolver o problema. Que vai salvar a igreja em todos os momentos de crise que a igreja já teve. Porque não é o primeiro, nem será o último, não sei, só Deus sabe. Mas em todos os momentos de crise que a igreja já teve, de crise moral, de crise de fé, tá? Em todos esses momentos, a Santa Igreja atravessou incólume, porque a igreja é indefectível, ela não erra. A Santa Igreja atravessou esses momentos de crise. E quem realmente foi norte, luz, força para que os cristãos retomassem o bom caminho, foram os santos. Os santos. Santos. Os santos que deram exemplo. Deram exemplo, não foram brigar, afrontar. Deram exemplo. Repito, quantas vezes for preciso. Não significa que nós aceitamos os erros. Eu sou o primeiro a denunciar os erros. Eu denuncio também os erros. Também sou radicalmente contra essa história de mimimi, essa história de que vale o que tem no coração. Isso não é católico. Eu sou contra os erros. Eu sou muito firme. Vocês que me conhecem sabem que eu sou firme. Mas vamos tomar muito cuidado para não nos entrincheirarmos, nos colocarmos em trincheiras, lutando contra os nossos próprios irmãos. Nosso Senhor Jesus Cristo nos mandou nos amarmos uns aos outros. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se fordes da missa tridentina, é isso? Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se rezarem o Pai Nosso e a Ave Maria em latim, é isso? Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Né? Se vos amardes uns aos outros. O amor real, né? Não é aquele amor meloso, né? Que passa a mão na cabeça, que diz que tudo está certo, que não tem pecado. Não, não é esse não. Né? Não é aquele amor pacifista, né? Aquele amor que... Não, não é esse. Né? É o amor da verdade. Mas o amor da verdade unido à humildade. Porque a verdade sem humildade acaba sendo errado da mesma forma. Entendeu? Vocês querem que eu fale sobre a RCC? Gente, não vou falar não. Então, olha,
Estou fazendo vocês ficarem loucos, né? Gente, é o seguinte, olha, preste atenção. Eu não concordo com a RCC. Eu não gosto da RCC. Já gostei. Quando eu era jovem, existiam duas opções na igreja. Existia, você é vermelho, doente, revolucionário comunista, ou você era de um grupo de oração carismático. Era a cruz e a espada. Não existia opção tradicional. Tá? Pelo menos na maior parte do Brasil não existia. Existia em Campos, tá? Ali onde eu estou agora. Mas naquela época não existia internet, não existia celular, não existia CD, DVD, né? Não existia Blu-ray, não existia um monte de coisa. As informações chegavam para a gente por revista. Né? Quando chegavam, a gente não sabia do que existia. O que a gente sabia o que eu sabia existiam costumes e tradições que não existem mais. E eu vivia naquela saudade. Poxa, nasci na época errada. Quem já não pensou isso, a mesma coisa, nasci na época errada. Né? Porém, eu vi isso comigo e eu vejo com muitas pessoas mesmo, muitas, que encontram na RCC ou em outros movimentos da igreja, não vou falar só da renovação carismática, mas em outros movimentos da igreja, uma saída do mundo e uma entrada na igreja. Isso é uma realidade. Eu não estou dizendo que é certo, nem estou dizendo que é errado. Estou dizendo que isso acontece. É uma realidade. Tá? Muitas dessas pessoas saem. Tá? Porque é comum esses movimentos emotivos que enquanto dura a emoção, a pessoa está. É movido por emoção. Tá? Movido por emoção. De retiro em retiro, de acampamento em acampamento. Enquanto dura a emoção, a pessoa está. Se aquilo não se aprofunda, planta sem raiz. Então, o que eu vejo em muitos lugares, que eu tenho visto muitos, talvez você está assistindo aqui esse vídeo comigo seja um exemplo, que muitas pessoas começam a aprofundar mais a sua fé católica. E ao aprofundar a sua fé católica, começam a ver a vida dos santos, o exemplo dos santos, enfim, descobre a tradição. E aí, naturalmente, suavemente, passam para a tradição como o grande tesouro que eles estavam buscando e encontraram. Certo? Então, eu digo isso em primeira pessoa. Tá? Padre, você concorda? Não concordo. Você gosta? Não gosto. Estão satisfeitos? Falei agora. Pronto, falei. Não concordo, não gosto. Acho que tem muitos erros, mas eu não vou jogar pedra e nem vou comentar aqui. Deixa que Deus resolve os problemas da igreja. Se aquilo é um problema, se aquilo é uma coisa que pode descambar no montanismo, né? Então quem conhece a história da igreja sabe o que é montanismo, né? Se aquilo pode descambar num protestantismo, por exemplo, eu já vi grupo de oração se transformando em igreja protestante, se aquilo... Deixa. Eu não quero saber. Eu quero saber da minha vida. E eu convido você a prestar atenção na sua vida. Vamos brincar de ado, cada um no seu quadrado. Tá? Cuida da sua vida. Quero saber. E eu espero que o meu testemunho, se algumas pessoas possam ver, possam dizer, poxa, eu gosto do jeito do Padre Leonardo. Né? Tem alguma coisa de boa nele. Tá, eu vou me aproximar. Tá? Então, a gente tem que ser mais receptivo. A gente tem que ser mais compreensivo. E a gente tem que ser mais irmão. Tá? Vamos parar de briga, vamos parar dessas comparações. Tá? Se você não gosta, está errado. Tá, deixa. Você não é autoridade na igreja. Nem eu sou padre, eu não estou na igreja. Tá? Não é autoridade da igreja. Ah, mas o bispo deveria fazer. Tá? Problema dele, ele vai prestar conta a Deus. Só quem é autoridade sabe qual é o peso da autoridade. Né? Qualquer padre sério,
o que tem um mínimo de seriedade, e eu me incluo como aqueles que têm um mínimo de seriedade, não querem ser bispos, porque sabem a cruz que é carregar o peso da cruz episcopal, o peso da mitra, né? O peso de ser autoridade, né? O peso de ter que lidar com um rebanho grande como é uma diocese, de ser a última palavra. É muito pesado ser a última palavra. Benditas mulheres que vivem a tradição e são submissas aos seus maridos, são livres de terem a última palavra. A última palavra é muito pesada, muito pesada. É um peso muito grande. As pessoas que têm a última palavra, as autoridades, os párocos, os bispos, o Papa, precisam ser sustentados pela nossa oração. Quem é autoridade sabe dessa grande responsabilidade. Santo Agostinho dizia uma frase belíssima: convosco sou cristão, para vós sou bispo. E aqui eu não sei a frase literal, tá? Mas é mais ou menos esse sentido. Convosco sou cristão, para vós sou bispo. O que sou convosco é para mim causa de salvação. O que sou para vós pode ser para mim causa de perdição e condenação eterna. Santo Agostinho, né, dizia sobre o peso de sua autoridade. Então, gente, quando você vê alguma coisa errada na igreja, como eu vejo também, eu não sou cego, não sou mudo, não sou surdo, eu vejo, tá? Use a caridade. Você pode corrigir? Pode, mas use o respeito. Use o respeito. Olha, aconteceu aqui na internet, um jovem que veio falar comigo, uma pessoa veio no privado, né, não vou citar nomes, e a pessoa: padre, eu preciso da sua ajuda. E aí colocou para mim um texto. Claramente, eu via que o texto tinha muitos exageros, né, sede vacantista, né, aquela pessoa que não acredita nas canonizações. Gente, meu Deus do céu. Esse mês, eu tive com um padre que ele trabalha na Congregação para a Causa dos Santos só, tá? Então, um padre que trabalha na Congregação para a Causa dos Santos. E ele estava com outros padres, nós tivemos a audácia de perguntar para o padre: padre, questiona-se muito as canonizações. Aí a gente citou Madre Teresa de Calcutá. A gente teve a ousadia de perguntar para esse padre lá do Vaticano, né? Mas assim, porque somos irmãos, a gente pode perguntar, né? E o padre respondeu: eu sei, mas olha, vocês não têm noção do tamanho que foi o processo de Madre Teresa. O processo, ele vem, os documentos do processo, né, os testemunhos, os documentos, que eles né, a vida da pessoa, assim, minuciosamente, os escritos, o que a pessoa disse, tudo, e os testemunhos, né, tudo. Então, os processos, eles são enormes, normalmente é desse tamanho, são volumes enormes de processo. Mas o de Madre Teresa veio em carrinhos, veio vários carrinhos daquele supermercado, de tão grande que era o processo, de tanto testemunho, para depois vir um jovenzinho de Facebook dizer que Madre Teresa não é santa. Meu irmão, procure louça para lavar. Procure o que fazer. Quem é você para questionar a santidade da santa, a santidade da igreja, a autoridade do Papa? Cuidado, você fica tanto, herege, vai para o inferno. Tu vai para o inferno também, desgraçado. Tu vai para o inferno também, porque você não é humilde. E o inferno é lugar dos soberbos. O inferno é lugar dos soberbos. Você pode ter um caminhão de virtude, mas se a locomotiva que puxa essas virtudes é a soberba, vai direto para o quinto dos infernos. Ou pelo menos dá uma queimadinha de uns 100 anos no purgatório, só para tostar um pouquinho. Para aprender a ser humilde. Humilde. Deixa que a igreja resolva os problemas dela, vai. Falando igual mineiro aqui. Né? Vai, desgraça. Inferno, tudo. Então, vamos lá. De quem você tem que fugir? Fuja de quem não está em comunhão com a igreja.
Fuja de quem não tem o Papa Francisco como Papa, não é católico. Quem não tem o Papa Francisco como Papa, não é católico. Quem não aceita a missa ordinária como lícita e válida, não é católico. Tá? Não é católico. Tem que defender a Santa Igreja. Você tem que defender a Santa Igreja. Se tem erros, se tem coisas que estão erradas, a igreja vai resolver. E é o seu testemunho de vida, é o meu testemunho de vida, que vai mostrar para a igreja, que vai mostrar para as autoridades da igreja, qual é o caminho mais correto a seguir. Como foi assim São Francisco de Assis, como foi assim Santa Teresa de Ávila, como foi assim Santo Inácio de Loyola, e tantos santos que enfrentaram problemas muito difíceis no mundo e problemas muito difíceis na igreja. A santidade de vida deles arrastou multidões. A santidade de vida. Só para acabar, porque já está muito grande, né? Eu vou ler algum comentário aqui de vocês para responder. O católico arretado pergunta assim: o que fazer quando o seu bispo odeia a tradição e proíbe as práticas de piedade? Proíbe a missa tridentina, proíbe a consagração, proíbe até o uso do véu. Reze pelo bispo. Reze por ele. Ele está certo? Não, ele está errado. Tá? Reze por ele. Você não vai esbravejar? Reze por ele. E se ele proíbe a piedade, talvez ele proíba as práticas de piedade externas. Muitas vezes, gente, muitas vezes, eu vou falar uma coisa muito séria, né? Eu tenho vontade de fazer uma entrevista, fazer um vídeo com o meu bispo, Dom Rifan. Ia ser muito legal, tá? Até para tirar muitos desses mitos que vocês têm, né, com relação à tradição, e pedir até ele para falar um pouco sobre os bispos. Muitos bispos rejeitam a tradição por verem maluquices. Gente doida, gente como essa pessoa que eu falei, dessa cidade que eu não vou dizer onde é, que mora não sei aonde, que andava de paróquia em paróquia, mandando os padres usar batinho. Entendeu? Gente soberba. Agora, tá errado? Tá. Ele não proíbe que você seja piedoso na sua casa. Ele não proíbe que você, que é menina, use véu quando for rezar dentro de casa. Ele não pode proibir isso. Ele não pode proibir que você faça uma consagração privada a Nossa Senhora. Usa a correntinha escondida, lá no tornozelo. Né? Ou não use, não é obrigado a usar a corrente. Tá? Seja humilde, conquiste pela humildade. Tá bom? Conheço Dom Aldo. Conheci Dom Aldo ainda como padre. Eu peço orações por Dom Aldo. Né? Dom Aldo está muito doente, né? Muito sofrido. Vamos rezar por ele, né, gente? Aliás, eu queria até pedir uma oração aqui. Hoje é um dia especial, porque mais um ditador está caindo, né? O Nicolás Maduro, lá da Venezuela, está caindo. Então, bendito seja Deus pela libertação do povo da Venezuela, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria, né? Interceda pelo povo venezuelano para que voltem a viver em liberdade e em paz, né? Que parem lá as mortes, as perseguições. Certo? Então, gente, eu sei que tem muita gente que não vai aceitar o que eu estou dizendo, né? Eu peço a todo mundo que dê like, porque vai ter muito dislike, os raditrades vão dar dislike aqui no meu vídeo. Então, você que é normal, né, que não é doido, dê like, né? Você que é normal, dê like aqui no vídeo, tá? Muito boa a sugestão da Maria Carvalho, rezem a ladainha da humildade. Excelente sugestão, certo? Pronto, quem é normal, dê like, tá, gente? Quem é normal, dê like. Então, gente, eu acho que eu falei tudo, assim, o que estava aqui engasgado aqui na minha garganta, vontade eu tenho que falar até não querer mais. Amem a missa tridentina, eu amo a missa tridentina, sou padre exclusivo da missa tridentina, já fazem 2 anos que eu não celebro a missa nova, como vocês chamam, né? Mas eu não vou condenar os meus irmãos que assistem a missa ordinária e que padres, é um absurdo, gente. A pessoa chegar ao cúmulo de dizer
né, que o Papa está errado. Não, o Papa está errado. O Papa, não só o Papa Francisco, mas o Papa Francisco, o Papa Bento, o Papa João Paulo II, o Papa Paulo VI, né, quem mais? O Papa João Paulo I, né, chegar ao ponto de dizer que eles celebraram missas ilícitas, ou missas inválidas. Não, preste atenção, a loucura que é você chegar ao ponto de dizer que São José Maria Escrivá celebrou uma missa, a vida toda não, né? Mas celebrou anos e anos uma missa inválida. Você vai dizer para mim que eu passei 14 anos do meu sacerdócio celebrando sacramentos inválidos? Pelo amor de Deus, gente. Olha, sinceramente, pelo amor de Deus. É o fim da picada, né? Sou cearense, para quem me perguntou aqui. Então, padre, qual é a missa correta? A missa correta é aquela aprovada pela Igreja. A missa nova, rezada com piedade, é aquela que faz somente o que está no missal. Nada de invenção, invencionice. O Papa Bento XVI, ele diz assim, a missa ordinária, né, do missal de Paulo VI, bem celebrada, com piedade, é mais próxima à missa tridentina, né, a missa extraordinária, do que a missa de Paulo VI, das aberrações que se fazem na missa. Dá para entender a comparação? Né? Porque as aberrações que se fazem na missa não são da missa, é da cabeça maluca do bendito, reverendíssimo sacerdote que faz, né? E sabe-se lá de onde é que ele aprendeu isso, né? E o povo gosta, né? O povo gosta. Existem aberrações, né? Existem não só invencionices, mas existem aberrações. Então, gente, se nós vivermos a tradição, vivermos a modéstia, vivermos a piedade tradicional, vivermos o apostolado tradicional com humildade, tá? Com simplicidade, da forma como, e assim, eu não nasci na administração apostólica, né? Eu sou da Arquidiocese de Fortaleza, né? Nasci lá, mas eu vou dizer o que me encantou na administração apostólica, né? Quem não sabe o que é, eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso. A administração apostólica, essa, entre aspas, só para a gente entender, uma diocese tradicional do Brasil que fica em Campos. O que me encantou foi a normalidade das pessoas. São pessoas humildes, gente pobre, gente humilde, da roça, que assiste a missa tridentina do jeito que dá, do jeito que pode, sabe? Com simplicidade, com humildade. Gente que se comporta normal, né? Tem a piedade tradicional, todos se vestem com modéstia, estão todos de véu no missa, né? Tudo direitinho, né? Participam dos apostolados tradicionais. São pessoas normais, né? São pessoas que vivem a sua vida normal, né? Na roça, na cidade, como empresários, comerciantes, né? Como funcionários, enfim, no mundo, na família, pessoas normais. Então, e conquistam. Então, a gente vê o nosso seminário lotado, precisou fazer uma reforma enorme para caber mais seminaristas, porque a gente não tem onde botar tanta vocação, né? Enquanto alguns outros, infelizmente, impregnados de ideologia, impregnados de impiedade, não tem vocação nenhuma, e não sabe por que não tem vocação, claro. O jovem não quer entrar para ser sindicalista, o jovem quer entrar para ser padre, né? Para confessar, né? Para celebrar a missa, para abençoar as pessoas, né? Para usar batim. A grande maioria dos jovens, eu diria que 99,9% dos jovens que querem ser padre querem usar batim. Eu estou falando uma besteira aqui? Acho que não, né? Então, vamos viver a tradição, né? Quem gosta, enfim, eu estou falando vamos, porque eu vivo a tradição, né? Vamos viver de modo humilde, de modo simples, né? De modo tranquilo, sem ver as pessoas como inimigas, mas sendo muito radical na defesa da Santa Igreja, sendo muito radical na defesa da fé. Isso sim, radical na defesa da fé, estando unidos à Santa Igreja, com humildade, mas ao mesmo tempo unidade. Então as pessoas que não estão unidas à Santa Igreja prestam um desserviço
a igreja, né? E repito, eu tenho visto muitas pessoas ficando perturbadas, né, por certas pregações, né, por certas coisas, né, que se dizem, né? Pessoas que dizem, não, é preferível não ir para a missa do que assistir a missa de Paulo VI, do que a missa protestante. Meu irmão, pelo amor de Deus, meu irmão, olha o que você está falando. Lava a tua boca com água benta, chacoalha, faz gargarejo na água benta. Você está ficando doido, pelo amor de Deus. Quem é você para julgar o Papa, gente? Pelo amor de Deus, né? E não só o Papa, porque não é só o Papa. São os bispos do mundo inteiro. Então você é o iluminadinho, que sabe mais do que todos os bispos. Que bonito para sua cara, né? Pelo amor de Deus, né? Pois é, vocês aí que a idolatram, né? Dom Maia, eu vou falar um pouquinho sobre Dom. Eu não sou da administração, não nasci na administração, mas eu vou dizer uma coisinha sobre o Dom Castro Maia. Dom Castro Maia não é o Castro Maia que vocês pregam, tá? Dom Castro Maia não é aquele ícone que vocês inventaram na cabeça de vocês. Dom Castro Maia é um bispo que, quando voltou do concílio, começou a aplicar na diocese de Campos, ele como bispo de Campos, algumas coisas do concílio. Inclusive, Dom Castro Maia ensinou a celebrar a missa nova para os padres que queriam aprender a celebrar a missa nova. E, mais ainda, Dom Castro Maia impulsou como párocos padres que tinham aderido à missa nova e queriam celebrar a missa nova e não na missa antiga. E aí, qual é o Castro Maia verdadeiro? É o que nós na administração conhecemos ou é esse que você inventou aí no Facebook? Né? Pois é. Então, gente, tudo que se faz na humildade, na obediência, tem fruto. E uma coisa boa, feita sem humildade, pode se transformar numa coisa ruim. Ela pode ser boa, mas se transformar numa coisa ruim. Então, tenhamos essa vivência da nossa fé. Vamos descobrir os tesouros da tradição, mas com simplicidade e com humildade, sem querer causar desunião na Santa Igreja e sem passar o tempo todo acusando os outros. Hoje, na Santa Igreja, existem vários, digamos, movimentos ou associações que, em plena comunhão com a Santa Igreja, divulgam, propagam a tradição litúrgica, a tradição dos costumes da Igreja, em plena comunhão, né? Sem causar divisão. E aqui eu vou citar a administração apostólica, na qual eu estou, o Instituto Bom Pastor, que tem aqui no Brasil, né, está em comunhão com a Santa Igreja. Né? Então, algumas casas. Temos o Instituto Cristo Rei, inclusive tem um vocacionado aqui de Belo Horizonte no Instituto Cristo Rei, que tem várias partes do mundo. E assim, talvez a maior de todas, a Fraternidade São Pedro, não São Pio X, São Pedro, a maior de todas, né, que está presente em muitos países, acho que ela é a maior de todas. Né? Tem um grande amigo da Fraternidade São Pedro, que é o Padre Almir, né, um excelente sacerdote, né, conheci uma casa da Fraternidade de São Pedro lá na Áustria, mas enfim. Fora isso, nós temos o moto próprio do Papa Bento XVI. E temos muitos padres no Brasil inteiro, né, que celebram a missa antiga e tudo. Se a gente viver a tradição sem fazer dela um cavalo de batalha, né, sem usar a tradição para atacar a igreja, atacar o Papa, atacar os bispos, né, a gente vai aos poucos ser compreendido e ser aceito, né, e viver em harmonia. E aos poucos, se a gente acredita tanto no valor da tradição, no valor do tesouro da igreja, então acredite que essa luz ela vai naturalmente se expandir e vai conquistar outras pessoas. Né? Tá entendido? Então vamos terminar? Vou só falar uma coisinha sobre o concílio. Né? O Concílio Vaticano II pode ter erros, não pode ter erros. Irmão, se ele tem erros, se não tem erros, se os erros são de interpretação,
né? Se tem alguma coisa que não é muito clara lá, não vai ser eu que vou julgar o Concílio Vaticano II. Nem é você. Quem vai julgar é a Santa Igreja, é a história. Temos que dar um tempo, né? Temos que dar um tempo. Tá bom? Então, assim, vou dar aqui um exemplo, né? Não vou dar exemplo, não, tá, já está em cor demais aqui. Em cor demais. Certo, gente? Então, eu de todo o coração, digo com muita sinceridade, né? Gostaria muito que a Fraternidade São Pio X voltasse para a Igreja Católica, para a plena comunhão com a Igreja Católica. Eles não estão em plena comunhão com a Igreja Católica, estão em desobediência. Né? Por exemplo, né? Não estão em comunhão com os bispos. Né? Então chegam na diocese, começam a celebrar a missa, né? Sem pedir a ninguém. Na casa da mãe Joana, não. A igreja existe uma autoridade. Quem não obedece são os protestantes. Os protestantes é que não têm autoridade. Então eu gostaria muito que eles voltassem à comunhão. Né? Porque quanto mais tempo você passa fora da comunhão, a tendência é se dividir. E eles já começaram a se esfacelar. Então hoje a gente já tem a resistência da resistência. Tem padre que tem bispo que já foi ordenado por outro, que não sei o que, começa a se esfacelar. Foi assim que aconteceu com o protestantismo, lá no século XVI. Começou com 2, 3, 4 reformadores, e hoje nós temos 30 mil seitas. Com o passar de 500 anos, temos 30 mil seitas. Né? Um número razoavelmente baixo, talvez seja mais. É porque nunca ninguém contou aquelas que tem lá no seu bairro. Né? Abriu uma em cada esquina, não dá nem para contar. Né? Então, quanto mais vai se afastando da unidade, isso que acontece. E a igreja já insistiu, muitas vezes, com muita caridade, muitas e muitas vezes, para que eles voltassem à plena comunhão. Já ofereceu muitas vezes a oportunidade de reconciliação. O Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, o Papa Francisco, mais ainda, talvez ele tenha sido o que mais ofereceu. O Papa Francisco, né, que vocês às vezes falam, meio progressistazinho, foi o que mais favoreceu a Fraternidade São Pio X voltar à plena comunhão. Né, permitiu que eles atendessem confissão, né, permitiu um monte de coisa para eles. Não querem. Né, mas rezemos para que eles se abram, né, com humildade. Né. Everton Nunes, não concordo, espero que também um dia essa figura acabe. Eu comprei uma briga, uma pessoa ficou inimigo meu na minha paróquia, né, quando eu era pároco lá no Eusébio. Teve uma pessoa que ficou meu inimigo, né, assim, não gosto, era meu amigo, tornou inimigo, né, porque eu fui pregar para os ministros, os MESC, né, os famosos MESC, falei, ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia. Aí eu expliquei para eles que o ideal seria que eles não existissem, né, e nós vamos trabalhar para que vocês desapareçam, porque vocês são extraordinários, né? O certo é que o padre, vocês estão tomando o serviço do padre. Eu expliquei, porque a palavra diz ministro. Extraordinário, ou seja, assim uma coisa extraordinária da Sagrada Comunhão, ou seja, tem que acabar, né? Menino que criou uma briga, né? Criou uma briga. A pessoa não quis mais saber de mim de jeito nenhum. Júlia Miranda, você ficou confusa com o que, minha filha? Me diga. Me diga. Me diga aí, você ficou confusa com o quê? Deixa eu tirar o peso da sua cabeça. Pois é, então, nós amamos a tradição, né? Nós amamos os ritos antigos, nós amamos os costumes antigos, nós amamos a piedade dos santos, né? Nós queremos resgatar a piedade dos santos, né? Aquilo que os santos sempre viveram. Isso não é errado, tá? O errado é a gente ficar brigando e a gente causar desunião dentro da igreja e a gente ficar acusando uns aos outros e a gente se encher de soberba. Né? Já repeti esse vídeo todo, mais de uma hora, foi só para falar sobre isso, acho que essa foi a maior live. Né? Burguês malvadão? Ainda não, viu? Mas está bem pertinho. Vou lá, eu vou ver aqui uma coisa aqui para vocês rapidinho. Não sei se não deu para fazer aqui.
Não. Então, gente, espero que eu possa ter ajudado um pouco vocês, né? Eu quero esclarecer mais ainda as dúvidas de vocês, né? Não quero que ninguém ache que eu sou modernista, né? Porque eu não sou modernista, tá? Não quero que ninguém ache que eu sou contra a tradição, né? Passei um vídeo inteiro falando sobre isso, né? Eu sou um padre tradicional, mas ao mesmo tempo eu sou católico e eu defendo ser católico até o fim, né? Sou católico e defendo ser católico até o fim, né? Então isso é muito importante. Sejamos católicos, sejamos irmãos, amemos acima de tudo a Santíssima Eucaristia, rezemos pela hierarquia da Igreja, rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, cada um de nós rezemos pelo nosso bispo, todos os dias, rezem pelos padres. Rezem pelos padres. Eu estava contando aqui uma história, me enrolei, acabei dizendo, vou terminar com essa história aqui. Só para terminar mesmo. Então, um jovem falou para mim, colocou um texto, né, com coisas que eram evidentes que não eram coisas exageradas, né, assim, questionando a igreja, né. Então, enfim, aquilo que a gente chama de raditrade. Então, pediu minha ajuda. E eu disse, padre, o que você acha disso aqui? Aí eu estava apressado e escrevi assim, isso é heresia. E continuei fazendo minhas coisas. Aí a pessoa respondeu assim, colocou assim para mim, mas padre, eu pensei que você fosse, como é que a pessoa falou? Eu pensei que você, não sei nem se usou você ou se usou o senhor, né? Grande problema, eu vejo gente tradicional me chamando de tu. Gente, se é tradicional, você tem que chamar o padre de senhor. Tu é as tuas amigas, tá? Tu é as tuas amigas. Então, aí a pessoa, eu pensei que o Senhor se importava com os fiéis, mas eu estou vendo que o Senhor não se importa com os fiéis. Aí eu disse assim, peraí, ô chefinho, vem cá, o meninozinho aqui de 15 anos. Primeiro, você me respeite, porque eu tenho mais o que fazer do que ficar batendo papo na internet. Segundo, vamos baixar o tom como se fala com um padre, tá? Primeiro, eu não tenho obrigação de lhe responder. Segundo, tenha paciência que quando eu tiver tempo, eu vou lhe responder. Acho que a pessoa percebeu, né? E depois me pediu desculpa. Pai, desculpa, não sei o quê. Mas se acalme aí, né? Ele vai com arrogância. Eu pensei que o senhor se preocupava com as ovelhas. Pelo amor de Deus, eu dei minha vida pelas ovelhas. Né? Sou padre há quase 16 anos, aí vem um adolescente do Facebook dizer que eu não me preocupo com as ovelhas. Tenha santa paciência. É isso que faz esse orgulho, né? essa prepotência, né? Esse exagero. Entendeu? Então, queridos irmãos, vamos terminar a nossa live. Tá? Depois, se vocês quiserem, eu volto a falar nesse assunto. Então, deixe aqui nos comentários do vídeo suas dúvidas, o que é que você achou, o que é que você gostaria que eu aprofundasse, que eu posso voltar a falar sobre isso, tá bom? Então, rapidinho, diz aí a cidade onde você assistiu a live hoje. Bem rapidinho, bem rapidinho. Bora lá? Rapidinho. Arapiraca. Gente, então bora rapidinho. Pará de Minas, Ourinhos, Contagem, Curitiba, Buíque, onde é Buíque? Cajazeiras, na Paraíba, Várzea Alegre, Barbalha, Nova Odessa, Contagem, falei, Fortaleza, Montes Claros, Florianópolis, Teresina, Niterói, São Fidélis lá do Rio. Um grande abraço aos padres de São Fidélis. Criciúma, Cajazeiras, Marabá,
Feira de Santana, Rio de Janeiro, aqui de Belo Horizonte, então devem ter alguns dos meus paroquianos aqui em Belo Horizonte, né? Domingo Martins, Unaí, Amarante, no Piauí, Mato Grosso, Adamantina, Cuiabá, Alta Floresta, Guarujá, Vila Nova, Campo dos Goitacazes, Hortolândia, Lajinha, Caetés, Diocese de Garanhuns, Sítio Novo, no Maranhão, Natal, um grande abraço ao pessoal de Natal, Santana do Paraíso, Itu, Recife, Goiânia, Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, capital, o Brasil todo está aqui. Então, sempre um abraço para as Itaverava, São Paulo, está sempre presente Itaverava em todas as lives, né? Muitas das cidades que eu cito aqui, eu tenho citado sempre, né? Águas Belas, Guanambi, Coronel Fabriciano, Minas Gerais, Guanambi, na Bahia, Vaticano City, você está no Vaticano? Sério? Eu estava brincando comigo. Magé, Rio de Janeiro, São José, Santa Catarina, São Paulo, Congonhas, Formosa, Mauriti, no Ceará, Betânia, no Ceará, Leopoldina, no Minas Gerais, Governador Valadares. Gente, deixa eu dizer uma última coisinha para vocês. Não tenham ídolos, tá? Amem a Jesus, amem a Santa Igreja, amem a verdade, respeitem as autoridades da igreja, tá? Se alguém está com a verdade, você siga essa pessoa, defenda essa pessoa, mas não tenham ídolos, não briguem por pessoas, tá bom? Nem por mim, vale a pena. Pois é, gente, Jesus vale a pena, né? Então, gostar é uma coisa, né? Ter ídolos, né? Achar que as pessoas não têm erros, que o que ela fala está certo e acabou, cuidado. E é um outro risco da gente que é conservador, né? Ficar procurando ídolos. A gente pode admirar pessoas, eu admiro demais, né? Várias pessoas, admiro, leio coisas que várias pessoas escrevem. Por exemplo, eu admiro muito o Padre Paulo Ricardo, admiro muito muitos outros sacerdotes, né? Dom Henrique Soares, né? Eu citei aqui Dom Roque Schneider, enfim, muitos bispos, padres e religiosos e pessoas leigas, admiro. Mas eu cheguei num estágio da minha vida, se qualquer um desses cometesse um pecado gravíssimo, um escândalo, eu dizia, poxa, que pena, vou rezar por ele. Não muda em nada, absolutamente nada, a minha fé, nada. E aí, por exemplo, eu citei aqui pessoas, né? Citei Dom Henrique Soares, citei Padre Paulo Ricardo, né? Tem gente que é tão doente, né? Que fica fazendo vídeo contra o Padre Paulo Ricardo, né? Atacando, acabaram de atacar aqui, né? Dom Henrique Soares, né? Atacam o Dom Rifan, né? Que é um bispo fidelíssimo à Santa Igreja, fidelíssimo à tradição, né? Que faz um trabalho maravilhoso, né? de harmonia, né? Fazer com que nós da administração apostólica sejamos muito bem aceitos no Brasil inteiro, né, por causa do testemunho de unidade, né, de Dom Rifan. Ele é o grande responsável por isso. E faz com que a tradição se expanda. Vocês não têm noção da quantidade de bispos do Brasil inteiro que pede para Dom Rifan, né, para ajuda para implementar a tradição, a missa tridentina, porque confiam na gente, porque sabem que a gente é católico. Padres, até bispos, vocês não sabem disso, mas até bispos vêm na administração apostólica aprender a celebrar a missa antiga. Né? Por quê? Porque sabem que nós somos católicos, que confiam na gente. Né? Dom Henrique é um mito mesmo. Isso mesmo, gente. Desculpe aí, eu falei demais hoje, né? Poxa vida, desculpa, falei demais. Pois é. Então vamos rezar para a gente terminar.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso momento de catequese, de formação. Eu peço que abençoe a cada um dos meus paroquianos virtuais que estão aqui presentes. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, com teu Espírito. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, a sua Mãe Maria Santíssima. Taca o dedo no like.